Olá, gente, boa tarde. Na nossa aula de língua portuguesa, hoje nós vamos trabalhar artigo, definido e indefinido. O que é o artigo? O artigo é a palavra que define o substantivo. Ele pode ser definido ou indefinido e variar quanto ao gênero e ao número. Por exemplo, o menino. Aqui eu tenho o, que é artigo, e menino, que é substantivo. Então, aqui eu estou definindo o menino. Então, o artigo definido, ele está representado por o, a, os, as. E os artigos indefinidos estão representados por uma, uns, umas. Então, aqui nos indefinidos, o artigo acompanha também o substantivo, mas é indeterminado. Exemplo: um menino, ou seja, um menino qualquer. É indeterminado. Aqui nós podemos observar que o artigo acompanha o substantivo. E aqui essas frases estão no singular. Lá no início a tia falou que o artigo é a palavra que define o substantivo, né? Ele pode ser definido ou indefinido e variar quanto ao gênero e ao número. Gênero. Esse gênero pode ser masculino ou feminino. E o número, ele pode ser plural ou singular. Aqui, o menino, né? Eu tenho o gênero feminino e está no singular. Se eu passar para o plural, vai ficar os meninos. E aqui eu tenho um menino, está no singular. E se passar para o plural, uns meninos. Uns meninos. Então, nós temos que nos atentar para, quando a gente for usar o artigo, sempre olhar essa questão de estar, né, sempre acompanhando o gênero e o número do substantivo. Quando eu digo, outro exemplo, o homem pintou o carro. O homem pintou o carro. Então, aí eu estou diante de um artigo definido, porque está definido. Está definindo, o homem pintou o carro. Agora, quando eu digo, um homem pintou um carro, aí eu estou diante de um artigo indefinido, porque não se sabe ao certo, foi um homem, pode ser um homem qualquer. Um homem pintou um carro. Então,
com estes exemplos, né, nós estamos trabalhando o artigo, o substantivo, o gênero e o número do substantivo. Então, quando eu observo tudo isso, eu estou me referindo ou ao artigo definido ou indefinido. Então, espero que vocês tenham aprendido com esta aula e até a próxima.